grupo da orientação da escola para todos assistirem lá também. Eu não cheguei a me inscrever, mas eu quero ver se eu consigo entrar depois ali também. Todos foram Ah, convidados na escola também. é legal. Acho que a proposta é bem legal, sabe? Então, eles fizeram com muito carinho, bem sofrido. Boa noite, Natália. Eles fizeram com bastante carinho, assim. Não foi fácil até chegar essa primeira formação deles ali. Daqui uns dias tem outra formação chegando para vocês, com o Thales e com a Gabi, que eles vão estar divulgando para vocês também. Então, assim, tem só coisa boa vindo aí, tá? Essa galera aí tá. Hoje, depois da aula, Renata, tem uma. Jennifer, tu podia falar melhor, né? Hoje eu sou teu avaliador hoje, né? Então acho que tu pode explicar para Renata. Boa noite. Então, hoje é o nosso primeiro encontro, né, da nossa palestra, que vai ser com a Líbia. A gente mandou para vocês os convites, que é sobre a sustentabilidade, cada um vai falar sobre um tema. Vai ser bem interessante, nós pegamos pessoas maravilhosas, né? O Marco tá bem nervoso, a gente tá bem nervosos, assim, querendo muito que todo mundo participe, que todo mundo veja o que a gente planejou, que foi pensado em cada detalhe. E é isso, espero que todos participem. Vai ser pelo Meet, tá? Vai começar às 8h30, mas depois no finalzinho aqui, dá para colocar também o link lá no grupo da turma, né, Jennifer? Sim, eu mando de novo o link ali para quem não viu. Então, hoje inicia o estágio de gestão. Na verdade, já iniciou com planejamento, que não é fácil, né? Até chegar e entender a proposta, mas hoje inicia, tá? Depois da nossa aula. Bom, gente, primeiro, tá? Hoje eu concluí as correções da AP1, tá? A parte que valia mais, coloquei um feedback individual para cada um, tá? Não está nota atendimento ainda, que eu tenho uma colega ainda que vai enviar atividade, que teve problemas de luto na família, tá? E então, até semana que eu estou corrigindo agora as dissertações de vocês, o texto dissertativo, amando as correções, tá? Então, a AP1 ali saíram coisas maravilhosas, e só assim, ó, alguns textos, algumas análises eu cuidei um pouco mais. Eu pedi para dar um exemplo, exemplificar cada abordagem. Não era na forma da gente se posicionar contra ou a favor da abordagem, e sim colocar como ela funciona, né? Porque eu sempre digo uma coisa, nós não podemos julgar uma abordagem até aplicar ela, né? Por exemplo, a Andrea, por exemplo, não pode dizer que a abordagem tradicional é melhor ou pior, ou que a cognitivista é melhor ou pior, né? No caso de uma análise, tá? A gente tem que ser imparcial. Agora, no caso de opinar e dar uma opinião, sim. Aí a gente, né, coloca todos os nossos argumentos possíveis, tá? Mas, no geral, foi bem bacana. Foi interessante ver vocês analisando do ponto de vista de professor e tudo mais, tá? Então, sabe, muito válido, assim, a avaliação. É uma que eu fechei, assim, com chave de ouro mesmo, porque eu já tenho que olhar para vocês com carinha de prof, né? Eu acho que a gente já tem que se arriscar mais, tá? Hoje a gente vai, eu já vou iniciar a nossa aula, porque eu também vou explicar já o nosso processo de AP2, tá? Vamos trabalhar em grupos, sim, tá? Porque é necessário, tá? E a AP1 serviu até para me credibilizar, porque vocês colocaram um posicionamento de que é importante a abordagem cognitivista, que é importante a sócio-interacionista, né? Que é importante a humanista, e a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Mas eu coloquei grupos de 2 a 5 componentes para facilitar o ajuste, tá? Daqui um pouco a Jaqueline consegue trabalhar bem com a dupla dela, que eu acho que até mora em Camaquã, se não me engano, a dupla dela, né?
Então, ela vai poder fazer com a dupla dela, né? E daqui a um pouco, se quiser colocar mais pessoas. Por quê? Eu já tive uma experiência de grupo no remoto, onde eu deixei muitas pessoas. Não consigo orientar direito, tá? Daí, até nem para mediar conflitos. Porque conflito existe desde que a gente abre os olhinhos de manhã, tá, gente? Até com a gente mesmo a gente tem conflito, tá? Eu digo, às vezes a cara tá numa tranquilidade, mas é cada confusão interna que eu te digo, né? Então a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Então, vocês, no mínimo, né, em dupla, tá? Individual, negativo, tá? Então, porque a gente é uma proposta que eu vou trazer para vocês hoje. Sabe aquelas propostas que a gente chama de proposta, mas não é proposta que tem que fazer? Vocês vão fazer muito isso em sala, tá? Então, deixa eu apresentar aqui a minha tela. A Nath está sozinha por enquanto, Natália. Não vou te judiar muito, tá, Natália? Vou na manhã. O socorro tá a caminho, prof. Então tá bom. A Flávia tá tentando resolver o probleminha dela, mas um colega vai entrar comigo. Tá bom, perfeito. Então, vamos ver. Aqui. Vocês conseguem enxergar a apresentação aí? Sim. Tá, beleza. Sim, agora que meu microfone abriu. Então tá. Gente, olha só. A gente vai falar um pouquinho de gestão do conhecimento e educação. Vou trabalhar hoje mais com esquemas e não com tanto texto, tá? Para facilitar a compreensão. Dentro de qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer decisão que a gente vai tomar, a gente tem que trilhar um caminho interessante. Não é papo de coach, tá? É que, na verdade, a gente tem que analisar muito essa questão do caminho que a gente percorre, tá? Eu vou colocar um outro acesso aqui também, gente, porque se a minha internet oscilar, eu também tenho o telefone para trabalhar com vocês. Então, assim, a gente tem, né, é muito importante essa questão do caminho, enfim, e a gente entender, né, que todo o nosso caminho ele é um projeto. Por exemplo, tá? O Thaleson está trabalhando lá na oficina. Mesmo sem ele perceber, ele está fazendo o projeto. Porque ele projeta, eu vou por ali, eu vou por aqui, agora daqui um pouco com a carteira, daqui uns dias está indo de carro, né? Mas a gente tem que pensar muito nessa questão, tá? De que o caminho ele é um projeto. Qualquer situação assim que nós vamos fazer, qualquer atividade que a gente vai desenvolver, a gente tem um caminho. E esse caminho é importante, tá? Hoje até eu escutava uma formação e eu estou questionando muitas coisas, né? Por exemplo, se aprende muito na dor. Nem tudo para ter aprendizado precisa doer tanto, né, gente? Eu acho que a gente não pode romantizar a dor também, né? Eu acho que a gente também tem que pensar um pouquinho nisso. Tá, tudo bem que a dor, né? Tem um ditado popular, a dor ensina a gemer e tudo mais, mas eu não concordo muito, porque eu acho que quando a gente consegue amenizar e tirar a dor, pode ser muito bacana, pode ser até mais gostoso. Então não existe aprendizado somente na dor, né? A gente falava um pouco da questão da abordagem tradicional, ok, aprendemos, nos alfabetizamos, né? Mas não precisava ser tão doído, tão tradicional, porque tem professores que eu nem lembro o nome deles, porque não foram referência para mim, sabe? Então, exatamente, Renato. A gente aprende com ela, às vezes não. Então, esse romantismo, né, de quanto mais difícil, melhor. Não, calma um pouquinho, né? Calma, a gente tem que ter alguma calma, principalmente em educação. Eu venho reavaliando muito alguns conceitos, tá? Enquanto professor, nessa questão. Eu vou escolher as marcas que eu quero deixar, né? Ou vou deixar marcas boas, ou vou deixar... Só que eu acho que a vida já traz tanta coisa ruim, e por que a educação tem que ser amarga, né? Então, eu venho me questionando muito sobre isso, né? Nessa posição, assim.
Bom, quando a gente vai trabalhar com qualquer atividade na educação, na vida, né, ah, a gente tem relação com o outro, tá? Desde o momento que eu começo o meu dia, que eu começo a trabalhar, eu tenho comunicação em relação com o outro. Por exemplo, estou orientando ali, eu comecei com o Thaleson de exemplo no caminho, vou com ele até o final hoje. Estou orientando eles lá no estágio, tá? Eu estou falando com ele o dia inteiro, né? Ah, e nesse caminho, nesse projeto, eu trago 3 questões. O que falamos para o outro, tá? O que falta no diálogo, na conversa entre as pessoas, e como a gente pode fazer melhor isso. Quem tiver curiosidade, eu tenho um outro livro também, que eu tenho em PDF, só me pedir, assim como o que eu indiquei ontem, se me pedir eu mando, que é sobre CNV, Comunicação Não Violenta, tá? Sim, eu tenho a obrigação de me comunicar com o outro de forma não violenta. Nada me dá o direito de me comunicar com o outro com forma violenta, a não ser na questão dos conflitos. Aí a gente tem conflitos, né, os conflitivos e os não conflitivos. Mas numa situação de diálogo, numa situação de conversa, nada me dá o direito de ser violento na conversa com o outro, né? Eu sempre procuro, nas minhas conversas no WhatsApp, né, colocar um bom dia, amor, e meu querido, porque assim, eu acho que ameniza as relações. Eu acho que a gente faz o outro se sentir um pouco melhor, né? Então, nessa questão da gente organizar uma atividade, fazer a gestão de uma atividade, fazer a gestão de pessoas. E assim a gente está lidando com seres humanos, tá? Não importa a religião dele, a ideologia política, né? Quando eu estou trabalhando numa sala de aula e tudo mais, quando eu estou trabalhando com um grupo, eu tenho que ter uma certa, né, um certo cuidado com isso, porque no momento que eu tenho uma comunicação violenta, no momento que eu falo qualquer coisa para o Thaleson, eu vou dar o direito para o Thaleson de fazer a mesma coisa, né? Então, a gente vai ter muito cuidado. Principalmente agora, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente vai trabalhar em grupo, em dupla, né? Então, sabe, a gente vai trabalhar. E a gente tem que aprender a conversar com o outro. Mas eu, Felipe, acredito que a gente tem que fazer grupos por afinidade. Eu não acredito na metodologia. Boa noite, Cris. Eu não acredito. Às vezes, quando eu tenho alguma turma, alguma coisa assim, eu até consigo, né? Fazer uma explosão de grupos, misturar numa atividade ou outra. Mas, boa noite, Gabriel. Para trabalhar em grupo, eu acredito muito na questão de afinidade. Tá? Para mim, é o primeiro ponto. Não gosto que sobre ninguém também nos grupos, e aí eu gerencio isso sempre. No remoto é no privado, e na sala de aula eu tento gerenciar de uma outra forma. Dói muito, frustra muito quando tu vai organizar um grupo em sala de aula, e isso eu quero que vocês cuidem, tá? Quando a gente organiza grupos, sempre tem aquele que sobra, né? Ou aquela que sobra, né? Isso a gente tem que ter um olhar muito, daqui um pouco a gente tem que simular. Com certeza vocês viram alguns professores simulando sorteio na chamada, nem tinha sorteio nenhum, né? Mas era só para o colega não ficar sozinho, né? Só para a gente não ter aquele colega sozinho. Então a gente vai cuidar muito, né? Essa questão, porque vocês vão estar sendo avaliados por isso também, tá? Porque a gente tem que aprender a harmonizar isso, né? Então, essas 3 questões vocês sempre têm que se perguntar quando vão trabalhar num grupo, né? O que falamos para o outro, se perguntar o que está faltando no diálogo entre as pessoas, no ensino remoto, no WhatsApp, a gente tem que cuidar muito isso, porque para nós, eu vou chegar um pouquinho mais adiante nisso, tá? Para nós, a gente sabe o que quer falar, mas será que o outro entendeu daquela forma, né? Será que ele entendeu, né? Como é que a gente pode fazer isso melhor, fazer esse ajuste, né? Então, ficam 3 questões para vocês se perguntarem. Por quê? Em uma mensagem, alguma coisa assim, a gente tem o emissor e o receptor, tá? A gente tem esses 2 extremos. E no meio, a gente tem os ruídos de comunicação, tá?
Então, normalmente essa fala é entre emissor e receptor, só que a gente tem que cuidar, né? Esses espaços que tem ali, né, entre a minha conversa e lá o que o Thaleson vai receber, né, tem ruídos no meio. E ainda mais quando, às vezes, transmitido por terceiros, né? Daqui um pouco era uma coisa que eu falei com a Renata, daí a Renata foi lá no Thaleson. Nunca vai ser a mesma mensagem. Ela vai se distorcer por uma tendência, ou a Renata pode esquecer alguma coisa, ou a Renata daqui a pouco pode acrescentar alguma coisa. Então, eu fiquei sabendo que... Na sala de aula tem muito isso, tá? Eu falo isso porque os pequenos têm muito isso, né? Eu fiquei sabendo... Não ficou sabendo. Quem ficou sabendo não sabe o que é, tá? Vai no Thaleson e pergunta pro Thaleson. Thaleson, é isso mesmo, né? Andréia? É aquela velha história. Quem conta um conto aumenta um ponto. Verdade. Então a gente tem que cuidar muito isso, tá? Muito isso em sala de aula. Com os adultos também acontecem bastante, tá? Não sei, alguém levantou a mão, não estou conseguindo ver. A Marília? Sim. Não há questão do receber a informação. Nas mensagens a gente às vezes percebe, né, o tom da forma que a pessoa escreve. E às vezes ela não quis se expressar daquela forma, mas eu entendi daquela forma. Sim. E sem ser por mensagem também, prof. Às vezes a tua ideia, vamos dizer, é me mostrar que a folha é azul. A tua visão sobre aquela folha é daquele jeito. Tu pode me explicar ela de muitas formas e eu posso ver ela verde. E aí e tu quer me socar a ideia de que a folha é azul, só que a forma como tu tá me trazendo a mensagem não me remete isso. Ou tu imaginou tudo isso na tua cabeça e tu quer que eu imagine da mesma forma e que coloque isso em prática, e isso não acontece. E isso Verdade. existe muito nos grupos. Muito. Lá no serviço também, a minha chefe chega e diz, eu quero que tu faça assim, porque eu imaginei dessa forma, mas é a tua imaginação, a minha imaginação vai ver diferente. Tu pode me explicar os mínimos detalhes, mas vai ser diferente. Eu vou ver de uma forma e tu vai ver de outra. Então é muito difícil essa comunicação hoje pelo meeting, por internet, por grupo, Terrível. E aí às vezes a gente acaba se frustrando e fazendo mesmo com o colega sem perceber, né? Exatamente, Marília, exatamente, né? E nessa questão, assim, remota que a gente está, né? Por exemplo, assim, no presencial, né? O tom da voz, ele fala muito. As expressões faciais, eu não preciso falar nada, é só a minha expressão facial vai dizer tudo. O corpo se agitando, porque isso também é mensagem. Tudo interfere na forma que a mensagem chega, tá? Tudo, né? Então, sabe, tem um caso até que, de repente, a Vitória vai concordar. Eu tinha, né, no ensino médio, uma aluna que era surda, então ela falava tudo direto. Num conselho de classe, um professor, mas ela é muito mal educada. Aí eu tive que mostrar para ele como é que funciona a comunicação. Ele disse, Felipe, faz 2 anos que eu dou aula para ela e eu nem dava atenção para a menina. E eu disse, pois é, cara, pois é. Então, assim, por que tu não chegou nela, né, e perguntou, né? Então, a gente tem que entender os processos. Uma mensagem direta, às vezes, não quer dizer agressividade. Então, a gente tem que cuidar. Vai no emissor, pergunta para ele, tá? Então, a gente tem que fazer isso muito com o aluno. Então, quando a gente vai organizar a gestão de uma atividade, né, eu tenho que cuidar como eu penso que vai chegar e como é que chega. É o que a Marília falou. Mas a minha chefe quer assim porque ela imagina assim. Mas se não é ela que vai fazer, vai chegar de uma outra forma. Vai ser de uma outra forma porque não é ela que está fazendo, né? Então, é isso que a gente vai ter muito, muito cuidado aqui nessa questão, por exemplo, da atividade que nós vamos iniciar fazendo, tá? Friso de novo aqui para quem não estava no início, tá? Deixa eu só mudar aqui a câmera aqui, que daí eu consigo ver vocês de frente. Friso aqui, para quem não estava, a qualidade que foi da AP1 de vocês, tá? Foi uma qualidade muito boa, tá? E assim, ó,
de se colocar, mas uma abordagem, né, tradicional, né? O que é, né, o ensino tradicional? O que é o humanista, o cognitivista? É isso, na verdade, que eu fiz com que vocês enxergassem, que vocês quisessem enxergar, né? Ou que vocês se puxaram para enxergar. Porque não é fácil, né? Não é fácil, assim, a gente se colocar, mas aquele professor é tradicional, eu não faria assim. Tá, mas como tu faria, então? Como é que é a tua visão de professor? Tu faria diferente? Será que quando tu estiver lá na prática, lá tu não vai ser tradicional? Então, esse foi o ponto de reflexão. Aí, um quebra-gelo assim, quem nunca, tá? Quem nunca disse A para alguém e ela entendeu B? Eu acho que todos vocês já passaram por isso, né? Vocês quiseram dizer uma coisa, foram entendidos de outra forma, e depois que o conceito estava estabelecido pela massa, acabou, né? Acabou, tu pode dizer o que tu quiser, mas vai ficar um ruído, alguma coisa assim, tá? Então a gente tem que sempre pensar nisso, pensar que nós, como trabalhamos com pessoas, somos seres públicos, tá? Então, né, quem nunca disse, né, e ela entendeu outra coisa, né? Exatamente, falamos ontem, né? Disse A e se sentiu mal depois, por exemplo, assim, né? Disse alguma coisa e depois que tu disse não tinha como voltar atrás e aí tu ficou sofrendo eternamente. Acontece. Nós mandamos mensagens para as pessoas, a gente conversa, né? Entendeu errado que a outra pessoa quis dizer. Gente, eu tenho que me cuidar muito com isso. Eu entendo às vezes muito errado e às vezes a pessoa não quis dizer aquilo, né? Tem que cuidar muito, muito, muito. E eu tenho que me cuidar. Então, principalmente, né, quando a gente está fazendo uma intervenção, a gente está fazendo uma socialização em aula. Então, teve um mal entendido por WhatsApp. Eu nunca achei que eu ia ser mediador no WhatsApp. E eu estou tendo que ser mediador, porque a comunicação é essa, né? E a gente sempre acredita que sempre se faz entender, mas não, né? Por exemplo, sempre que eu lanço uma atividade lá no aula para vocês, eu sempre tenho colegas que vão vir comigo no privado, prof, não entendi, ou prof, entendi assim. E aí a gente tem que ter, né? Aí é que eu digo assim, a gente sair da empatia lá do dicionário e explicar de uma outra maneira, explicar de uma outra forma. Porque a gente não pode acreditar, né? Então, sim, Vitor, as pessoas adoram, né? E o WhatsApp é muito fácil da gente, né? Não conseguir passar a mensagem como a gente quer, tá? Então, são questões para vocês pensar também, porque agora eu estou fazendo, assim, uma questão, né, preventiva, antes da gente começar. Ainda mais aqui nessa turma, né? Que a gente tem o pessoal do Sul, tem o pessoal de Santarém e tudo mais, e a gente vai se misturar. Então, a gente vai ter que aprender a se comunicar, sim. Nós temos que aprender. Somos educadores. Então, a gente tem que aprender a se comunicar, né? Então, essa apresentação já está lá para vocês depois, tá? Para vocês refletir quando vocês forem mediar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, Marília, pode falar? É daquela hora, prof. Naquela hora, ela sempre com a mão levantada, sempre querendo falar comigo. Jennifer, na verdade é isso mesmo. Às vezes a gente está podre, está cansado e a pessoa acha que está de mau humor. Isso acontece frequentemente, né? Então, a gente tem que entender também que as outras pessoas são seres humanos, elas cansam, né? E nem sempre a gente vai estar uhul, né? Então, a gente tem que pensar isso, pensar seriamente nisso, né? Então, é uma situação que a gente tem que pensar diretamente. Sim, exatamente, Vitória. Quando a pessoa sente trabalho, exatamente. E entender uma mensagem errada, entender, isso é normal, né? A gente não pode deixar os ruídos, isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Tem que resolver as situações. Tá. Mas o que é mais importante em uma proposta de atividade? Tá? São três pilares fundamentais que se fala hoje, tanto nos círculos de cultura de paz, quanto na comunicação não violenta, tá? A questão da empatia, sim, mas através da aproximação e de muita conversa, colocar-se no lugar do outro,
Né? Eu tenho comigo, desde que eu ouvi essa expressão, eu não abandono. Nós não podemos medir a dor do outro. Não, eu não posso julgar a distância. Nem perto eu posso julgar. Né? Então, assim, para realmente tu fazer empatia, tu tem que conversar com essa pessoa, tu tem que realmente entender o processo. Tá? Ontem ainda eu conversava com uma das minhas estagiárias no final da noite sobre essa questão da gente também, né, ter a coempatia, que é a questão da gente pensar um pouquinho na gente também. A gente pode se doa, mas a gente também, né, tem que se permitir, às vezes, dizer um não, às vezes também, né? Então, mas essa questão da empatia é fundamental em qualquer proposta de atividade. Empatia não é ser permissivo. Empatia não é deixar fazer tudo. Não é isso, né? Mas empatia, por exemplo, né, é quando a gente, né, o não, exatamente, Pamela. O não, às vezes, é ajudar o outro também. Né? Então, assim, a gente, enquanto estudante, professor, educador, mediador, chamem como vocês quiserem, a gente tem papéis de analisar o grupo. Né? E a gente tem que entender. Quando a gente propõe uma atividade, primeira coisa, a dificuldade é a primeira coisa que a gente tem que entender. Vai ter dificuldade. A segunda coisa, às vezes a reclamação não é uma reclamação para você, é uma reclamação para a atividade. Isso precisa ser revisto, né? E a terceira coisa, né? Às vezes a atividade ela não tem que ser maravilhosa e boa para todo mundo. Às vezes ela tem que ser de aprendizado, ela tem que proporcionar o aprendizado. Então são coisas que a gente tem que cuidar. Colaboração, tá? Fazer uma ação junto com o público que vai ser impactado, né? Não só para o público impactado. Isso é a chave, né? Então, na verdade, assim, a gente não pode, quando vai fazer uma ação, algo colaborativo, fazer só para o público. A gente tem que se colocar também ali, tem que estar bom para a gente também. A gente tem que fazer parte do processo. Ou então, assim, vou fazer um trabalho com a Pamela ali, né? Eu vou fazer o Pamela e a Natália. E aí, assim, eu não sou bom em escrever, eu não consigo escrever. Então, vou deixar tudo com a Pamela. Não. Se a Pamela é boa em escrever, eu posso dizer, olha só, o que que eu posso fazer para facilitar a tua escrita? O que que eu posso te ajudar? Olha só, tu é bom em escrever, mas eu não quero deixar tudo contigo. O que que eu posso fazer para auxiliar nesse processo? Né? É aquele famoso lá, cada um faz uma partezinha do trabalho. Eu não acredito muito nisso, tá? O sonho de qualquer professor é ver construindo junto. Mas, se dentro desse grupo eu tenho habilidades e o grupo chega num acordo que eu vou fazer uma parte que eu sei muito bem, que a Natália vai fazer outra, né? E que a Pamela vai fazer outra, e que depois juntos a gente vai juntar e vai dar uma organizada, sem problema. Aí que entra a questão da colaboração, tá? Então a gente, né, cuida sempre esse sistema, cuida sempre isso, tá? E continuidade, né? Então, às vezes a gente chegar ali, vamos lá, fazer uma doação uma vez é muito legal, assim, nos projetos, né? Mas se tem uma continuidade, né, se é contínuo, né, tem muito mais significado, né? Ou então eu vou, por exemplo, ajudar os meus alunos somente enquanto eles são meus alunos na UF. Depois que eles saem, eu não vou mais ajudar eles. Não, eu não posso fazer isso. Não posso. Né? Eu acho que tem que ter uma continuidade no nosso trabalho. Né? E por que eu chamei esse exemplo? Hoje eu estava, a Michelle, a nossa pequenininha, me pediu lá para ver se eu lembrava de uma dinâmica que a Heloísa fazia. Daí puxei na cachola, puxei e passei para ela que ela vai aplicar na escola. A gente tem que fazer isso, não adianta eu ser professor da Renata somente quando eu dou aula para Renata, por exemplo. Né? Mas então tem que ter três coisas quando a gente propõe uma atividade, tá? Empatia, colaboração e continuidade. Tá? Isso a gente tem que avaliar sempre. E a gente tem que fazer essa gestão das atividades. É aquilo que eu digo. Muitos de vocês, tá? Podem vir a ser diretores de escola, podem vir ser supervisores, ser orientadores, e a gente às vezes tem que fazer a gestão de pessoas, gestão do pedagógico,
entender que é hora de tomar determinada, né, atitude. Então, a gente tem que estar sempre fazendo a gestão de atividades. Às vezes, enquanto professor, a gente chega assim, não, divide esse grupo, acabou. Acabou, não tem mais o que fazer. Sim, a gente tem que estar pronto para isso, tá? Mas vamos falar um pouquinho para a gente dar uma funilada aqui e falar onde é que isso tudo vai impactar. Na semana que vem, eu vou ver se eu trago também uma organização da empresa, tá? Hoje eu trouxe de escola. Basicamente, o que a gente tem, tá? Dentro de uma escola para ela funcionar? A direção, tá? E depois eu vou falar um pouquinho da função de cada um. Depois da direção, a Associação de Pais e Mestres, ou Conselho Escolar, né? Ou no lugar da associação, o CPM, que tem muita força na escola. Não sabe o poder que tem. Um conselho de pais e mestres, tá? Derruba a direção. Um conselho escolar, por exemplo, tem mais autoridade que a direção, tá? Mas ninguém sabe a sua função certa na proposta, né? Depois disso, tá? Depois de direção, isso é uma parte de hierarquia. Eu posso ter a gestão democrática, que é o que a Líbia até vai trabalhar mais tarde, tá? Mas tem uma hierarquia de decisões. Depois eu tenho secretaria, serviço de orientação, e aí nesse serviço de orientação eu posso colocar supervisão junto, tá? Professores, o pessoal auxiliar também, né? Que sem o pessoal que trabalha na limpeza, o pessoal que trabalha na cozinha, não existe escola, não existe manutenção de escola, né? E depois os alunos. Todos estão numa mesma, mas cada um tem a sua partezinha de gestão. Gente, em um grupo de trabalho também funciona assim. Eu posso organizar assim. Eu posso ter um que vai organizar o processo e depois posso ter as partes desse processo. Eu posso ter as partes dessa atividade, né? Quando vocês têm um grupo, eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Quando vocês têm um grupo e tem aquela pessoa dentro do grupo que mais fala, que mais coordena, que às vezes vocês pensam, né, bah, que mais manda, qual é a primeira impressão de vocês? Me digam. Qual é a primeira impressão? Aquilo que vem primeiro na cabeça. Me digam, me diz assim, ó. Tô num grupo lá, eu, a Jazéias, a Cristiana, a Renata e a Lidiane. E a Lidiane é aquela que chega e, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, papapá. Qual é a primeira reação, geralmente, do grupo? Positiva ou negativa? A tua primeira opção. Te imagina na situação, tá? Eu, tu, A Lidiane minha é e Jazéias. negativa. Eu Minha é penso que a negativa. pessoa é um líder. Ah, Eu eu não considero sei, essa pessoa uma líder. eu penso assim, nunca tentar ser, sabe? Mas é uma coisa muito estranha. Eu falo muito e aí acaba que eu me torno aquilo que eu não quero ser. É muito estranho. Tá. Mas já pararam para pensar que essa pessoa pode ser a gestora ou a diretora igual na escola? A diretora chega mandando, chega falando, e a gestora também. De repente pode ser uma característica da pessoa de gerenciar, de mexer, mas também tem que ver se ela vai só falar, só, né? E não vai fazer nada. Jazéias? Eu fui uma vez num seminário e eu já notei, tipo assim, quando eu cheguei lá, o que vocês vão fazer e tal. Aí todo mundo perdido, aí eu comecei a dar ideia. Aí já me olharam esquisito, entendeu? E aí eu digo assim, mas eu tô dando ideia porque ninguém tá se manifestando e tal, é por isso. Eu lembro que no dia da minha apresentação, a menina tava me cutucando porque eu tava falando demais e o professor percebeu, inclusive. Aí ela disse assim, que a gente estava tirando tempo, né, dela. Então, às vezes, assim, a gente está com uma boa intenção, mas a gente acaba sendo mal interpretado pela equipe. Verdade. Cristiana? Oi, prof. Eu já vejo assim, é estranho quando a gente, né, chega num lugar assim quieto, começa a falar, e as pessoas, a primeira coisa que pensam, ela acha que manda agora. É, né, é mais ou menos desse tipo.
Mas eu acho assim também, ao ver, se tu for lembrar, né, do meu estágio lá, do meu tema é referente, eu acho a pessoa também ser proativa, né? Porque às vezes aquele grupo ali, ele tá desmotivado, ele tá, né? Ele não sabe por onde começar, e tu chega dando ideias. De início, assim, pode ser estranho das outras pessoas aceitarem, entendeu? Mas eu acho que com o tempo ali, tu vai compartilhando as tuas ideias e tu vai cutucando aquela, o que que tu acha? Eu sempre sou assim, o que que tu acha? Como é que tu acha que fica? Será que isso aqui fica bom? Sabe? Será que tu acha que vai ficar bom assim? E de repente até dê certo, mas tem muitas pessoas que são mais difíceis de conseguir se abrir, né? Uhum. São mais difíceis de lidar, assim, em questão de tu vir e dar uma opção para elas. Às vezes é porque até mesmo tu já teve a experiência de estar naquele meio e tu quer passar outras coisas, né? De repente pode ser, pelo menos o que eu acho, assim, que eu vejo. André? Eu vejo que a gente tanto tem opiniões positivas como negativas. A gente teve até uma experiência bem grande com isso, né, Sor? A respeito de colocar a opinião da gente, expor, porque geralmente tem os pessimistas que vêm e atiram algo, né? Ah, não vai dar certo. E sempre tem os positivistas, né? Que vão lá e apoiam. E ajudam, né, de certa forma. Tudo depende de como é que é colocado, né, aquela liderança ali, como é que tudo, porque geralmente eles, a primeira coisa que a gente vê quando alguém coloca a sua ideia ali, tu vai ter aquele sentimento de dúvida, tu vai duvidar, será que é? Tu vai ficar julgando, de certa forma, aquilo que a pessoa está falando. E é muito fácil tu criticar aquilo dali. Mas aí tu dar ideias novas e sugestões novas é muito mais difícil. Então tá, como é que tu vai fazer se tu acha que do jeito que a gente está fazendo é errado ou que não vai dar certo? Como é que tu vai fazer? As pessoas não têm resposta para isso. A gente teve uma experiência sobre isso, né, Sor, que a gente não vai citar, mas a gente teve algo bem, bem interessante sobre isso, né, assim, de coisas que acontecem, da gente surgir ideias e a gente ter tudo formulado e ter opiniões contras e a favor, e tinham críticas e não surgiram outras ideias, né, assim, né, mas tudo vai ter, principalmente críticas, né, a gente precisa ter bases para poder colocar aquilo dali que a gente está colocando para demonstrar, né, porque geralmente quando alguém vai liderar alguma coisa ou se mostra de certa forma eficiente, que está sabendo sobre o assunto, outras pessoas vão se frustrar por não terem as respostas que a gente tem muitas vezes. E aí vocês percebem, né, a divergência como a gente diverge opiniões, né? Ali começando lá como a Jazéias colocou e vindo amarrando com vocês. Então vocês veem que a gente tem diferentes percepções, né? E aí é isso que eu quero que vocês tenham cuidado com os ruídos, né? Com essa questão de realmente ir na pessoa. E finalizando muito bem com o que a Andrea falou, tá, ok, não vamos fazer assim, tá, mas como nós vamos fazer? Me dá ideia, vamos conversar. Me diz então como é que eu posso fazer melhor, né? E isso é uma coisa que desarma muito, né? Tu perguntar para a pessoa com outra pergunta, tá, mas como tu faria? Então vamos lá. Daqui um pouco realmente eu não tá legal assim, eu preciso de ideias, né? Então isso a gente tem que cuidar na administração de grupos, né? A gente está trabalhando hoje muito, gente. Tem uma pesquisa recentemente que saiu que mostrou, eu até me apavorei com a porcentagem. Pode ser pode ter uma tendência a pesquisa, mas é uma coisa a se analisar. As pessoas geralmente são contratadas pelas suas competências profissionais, pela sua formação, mas elas são demitidas pelas suas atitudes, né? Pelo seu comportamento. Então a gente tem que dar uma analisada nesse processo, né? Às vezes eu tenho, por exemplo, lá a Maiara, show de bola, escreve bem pra caramba, tem uma metodologia maravilhosa, só que ela não consegue conversar com professores, né? Então a gente tem essa questão e a gente tem que trabalhar muito hoje com essa gestão, né, socioemocional. Não tá fácil para ninguém. Começamos por aí, né?
Só que é aquilo que eu lá no começo falei para vocês. Eu não acredito muito no romantismo da dor, que para ser bom tem que ser difícil. Eu acho que se a gente puder facilitar, amenizar o processo, é melhor, né? Então, que vocês tenham isso em cara. Se funciona assim na escola, se essa é uma hierarquia que existe, uma organização, claro que ela tem que ser democrática, né? As partes têm que conversar, né? Mas a gente num grupo pode ter isso também. Não tem problema nenhum da gente ter, né? Principalmente dentro da escola. A gente tem que ter isso. Bom, então assim, a nossa aula hoje vai até umas 8h15, tá, gente? Porque depois das 8h30 hoje eu tenho uma apresentação de estágio, mas eu vou começar a explicar para vocês a nossa P2 ali, que eu me lembro que eu acho que foi a Ângela no começo falou que a gente tem um projeto. Mas deixa eu explicar, depois vocês sofrem, tá? Sim, Vitória, hoje a aula é um pouquinho menor, mas semana que vem o prof compensa bastante. Olha só, estão preparando a nossa AP2, tá? A gente vai trabalhar com um livro. Especificamente, a gente vai trabalhar com um capítulo desse livro, tá? Que é o livro Longe da Árvore, tá? Esse livro já coloquei na aula para vocês, é um livro bem grandão, por isso que a gente vai trabalhar com um capítulo, tá? Deste livro, que é Longe da Árvore, Pais, Filhos e a Busca da Identidade. Ele é um livro que fala bastante de alguns problemas, né? Alguns problemas sociais. Então, a gente vai trabalhar com este livro aqui, tá? Que já está lá. A Luciana, aqui, que é a psicóloga da Ubra, que me emprestou o livro e tudo para um projeto que a gente está desenvolvendo e que a gente vai trabalhar. E a gente vai realizar um grupo, tá? Um grupo de 2 até 5 componentes. Lembrando, tá? Pode usar no estágio, Maria. De 2 até 5 componentes. Se precisar fazer algum ajuste no grupo, a gente se ajusta no privado, tá? Então, essa é a primeira necessidade, tá? Primeira premissa. Única exceção que eu não vou abrir. Não pode ser individual. Por isso que eu já coloquei dupla, para ter um ajuste melhor ali, para não... Daqui a pouco eu consigo fazer melhor pela questão do meu tempo, pela questão do meu ajuste. Então, no mínimo 2 pessoas, tá? Então, onde é que vão ser organizados esses grupos? Lá na sala de interação. Eu já abri uma sala de interação, tá? Que é o TDE de vocês hoje. É colocar o grupo de vocês lá. A única coisa que vocês vão fazer, tá? A única coisa que vocês vão fazer é colocar lá o grupo de vocês nessa sala de interação, tá? Beleza. Já sabemos que vamos trabalhar com esse livro, um capítulo desse livro, que vai ser o capítulo 5, tá? E organizar o grupo. Então, para a gente ir por partes, para a gente... Meu Deus, o que eu tenho que fazer, Felipe? Então, o grupo deverá entregar um projeto simples, o modelo que está no aula. E esse projeto tem que ser entregue até o dia 13, daqui 2 semanas. Onde é que está esse projeto? Já está aqui. Capinha. E no projeto eu quero o nome dos componentes do grupo, introdução, problema de pesquisa, tá? Objetivo, justificativa, metodologia e cronograma só. Não precisa fundamentação teórica, porque a gente já está trabalhando com base no capítulo de um livro, então a gente não tem fundamentação teórica, é um projeto simples, tá? Aí assim, né? Introdução. Introduz o assunto, né? Introduz o que o grupo adulto, enfim, de vocês vai fazer. Eu vou explicar, vou dar ideias do que vocês podem fazer, eu vou dar algumas ideias, tá? O problema da pesquisa, tá? Como o nosso capítulo é o capítulo sobre autismo, o problema da pesquisa pode ser, né? Como, né, fazer com que a sociedade entenda a inclusão, ou entenda o autismo. É um problema bem simples. O que mais vai importar para mim é a ação. Tá? Os objetivos, que é aquilo que vocês vão querer fazer na atividade, tá? Justificar o tema, e eu coloquei ali algumas coisas que vocês podem fazer, e a metodologia, como é que vocês vão fazer, né? O passo a passo, pode colocar por tópico e tudo mais, é o método como vão fazer, né? E o cronograma é o que vocês vão fazer, que dia, como, tá? Mas assim, ele é um projeto simplificado. Ele tem que ter somente isso aqui. Não é o que mais vai importar para mim vai ser a atividade que vocês vão fazer. Por isso que ele é um projeto simplificado, tá? Então, nessa estrutura simples, assim, e ponto, tá? Não tem que ter sumário, não tem que ter nada. É como se fosse, né,
um planejamento de uma semana, alguma coisa assim, mas... e aí eu vou dar ideias agora. Algumas ideias que já surgiram num tipo de trabalho assim, tá? Tá? Pode ser realizada qualquer prática dentro da proposta do capítulo 5. Qualquer situação. Ah, mas, né? Como assim? O que eu posso fazer nesse trabalho? Tá, vamos para algumas ideias que pode ser feito. Tá? Por exemplo, tá? Distribuição de mensagens positivas para vizinhos. Foi uma coisa que já foi feita num tipo de projeto assim do Grupo Tribos que eu participo lá. É uma ação, é um projeto, é uma atividade que vocês vão fazer, tá? Porta, daqui um pouco a Andréia vai um dia lá numa praça, sei lá, e vai distribuir. Tem os teus girassóis aqui, Andréia, tem uma sugestão de girassol também. Vai para lá, vai fazer ação, vai escrever o projeto dela, vai fotografar tudo mais, tá? Então vocês vão fazer, é uma ação que vocês vão planejar. Oi, Marília, pode falar. Tá, a gente vai planejar tudo isso, mas a gente vai pôr em prática? Sim, tem que pôr em prática. Tá. Tá? Pode ser, aí assim, ó, eu vou chegar ali e vou botar onde é que pode ser também, tá? Por exemplo, né? O livro a gente está trabalhando esse semestre aqui na Ubra Guaíba e eu peguei a parte que mais eu consigo auxiliar vocês, que é autismo, que está na linha de inclusão, tá? A proposta é sensibilizar as pessoas quanto ao autismo, tá? Que as pessoas entendam, que as pessoas conheçam, né? Ou que as pessoas pelo menos tenham uma noção de que eu tenho que olhar um pouquinho melhor, né? Mas o que eu proponho a vocês? Leiam aquele capítulo do livro. Ele é longo, mas dê uns pedaços. Lê alguma coisa. Vai ser interessante vocês lerem. E esse livro vocês guardem. É um livro muito, muito bom para a gente ter uma perspectiva assim, geral. Tá? Já foi feita distribuição de poemas do Manuel Barros na praça, por exemplo. Né? Um grupo uma vez pintou uma amarelinha, né, de como cuidar dos animais, numa calçada. Né? Sim, Vitória, pode ser mostrado isso sim, que o autista é muito inteligente, ele tem habilidades, né? Então pode ser. Quem é que levantou primeiro, a Marília ou a Pamela? Prof, olha só, eu tô Oi, passei à frente da Marília. Eu não acho que eu me perdi. te perdeu, Tá, vamos lá. olha só, tá, O tudo quê? bem, vamos planejar o projeto com um tema determinado. Esse Uhum. projeto vai resultar em uma ação, tá? Uma Isso. prática, isso. Uhum. Mas essa prática, essa ação tem que ter o autismo, isso? Tem que ter a temática autismo, isso mesmo. Tá, então assim, ó, o meu projeto, ele tem que ter a temática do autismo. Isto. Eu posso fazer Isso aí. qualquer coisa, mas ele tem que ter a temática do autismo, isso? Exatamente, isso aí. Tá, entendi. Tá, já foi feito também uma outra ação também que montaram uma atividade bem legal, assim, como dar o primeiro pontapé para aprender o básico de Libras, foi feito de forma remota, tá ali o Meetzinho, vocês estão vendo que é pelo Meet, né? Foi feita essa atividade também, sem problema. Já foi feito um podcast, né? E, gente, assim, ó, vocês vão ali, vão escrever até o dia 13, o projetinho simples, simplificado, e ele tem que ser feito uma ação, tá? Com a temática autismo, bem como a Pamela resumiu ali. Tá? Tu não entendeu errado, não, dona Pamela, tu entendeu bem certinho. 6, local para fazer. Qualquer ambiente, gente, virtual, presencial, escola, praça, rua, local de trabalho, qualquer lugar, tá? Qualquer, assim, ó, sabe? Oi, Cris, Público, pode falar. individual, privado. Pode ser para um grupo, pode ser no ambiente público, pode ser privado, tá aberto, tá? Se o teu grupo, a tua dupla concordar, que seja nas filhas, que seja em casa, né? Então, sabe, sem problema. Cris, eu acho que Fazer algo, uma ação. uma ação com essa temática. Não sei se foi a Cris ou a Pamela que levantou. Eu levantei. Pulei na frente, não sei, enfim. Ô, prof, posso juntar isso com o meu estágio, como a Marília estava perguntando, de gestão e fazer uma minha, tipo, se meu grupo concordar que eu use de fazer numa, por exemplo, lá na escola tem, né, a sala de recursos, temos vários autistas na escola,
E vamos dizer que se eu fizesse, aproveitando o meu estágio de gestão, fizesse um dia de entrega de atividades temática, referente ao autismo. Teu grupo concordando, por mim, Pode. pode ser. Tá. Não esquecer que a temática é alusiva ao capítulo 5, né? Que é a temática é sim o autismo, é essa defesa, e que a gente vai apresentar essa prática no dia 19/11, que é uma sexta. Mas eu vou viabilizar, vou ver quem tem disciplina na sexta, quem não tem, porque a gente vai participar de um seminário aqui no Braguaíba, pelo Meet e tudo mais. Por isso, né, a necessidade de registrar com fotografia, registrar tudo, né, com foto, as ações, as coisas que vocês vão fazer, tá? E isso vai ser a P2 de vocês, tá? Então, assim, ó, Vitória, vocês vão se organizar, tá? Para arrumar o grupo. Pode se organizar lá pelo nosso grupo da turma, pode se organizar lá pelo aula, que o prof abriu lá uma sala de interação para vocês se organizarem, mas não pode ficar ninguém sozinho, tá? Ninguém sozinho, tá bom? Então, isso é bem importante a gente deixar definido, tá? E isso vai ser a AP2 de vocês, tá? Por quê? Tá? Eu estou falando com vocês de gestão, né? De gestão de atividade, gestão. A gente tem alguns prazos que a gente cumpre dentro da gestão, a gente tem algumas situações que a gente tem que agir, tem que organizar, e isso é a proposta dessa AP2, tá? A primeira proposta coletiva para essa turma, não pode ficar ninguém sem grupo, tá? Se alguém ficar sem grupo, todo mundo perde 0,5, tá? Não pode ficar ninguém sobrando, ninguém sem dúvida. Tem a sala de interação lá para se ajustar, para buscar, tá? Então, assim, ó, não pode sobrar ninguém. A primeira ação é começar incluindo os colegas. Perfeito. Tá? Então, assim, ó. E o projeto, Vitória, depois de formar o grupo, tá? Que não pode ser muito demorado, porque você já tem que entregar no dia 13, tá? Depois de formar o grupo, vocês vão montar, né? O projeto simples, é aquilo que eu estou dizendo para vocês, é um projeto simplificado. Tendo aquelas etapas para mim de forma simplificada, não temos referencial teórico nesse, porque já é com base no capítulo de um livro, tá? Que já está ali, tá? E lá no dia 19/11, a apresentação pode ser somente um do grupo para apresentar, tá? Então, assim, sabe? Não deixar lá para o dia 12 e sair procurando o grupo. Não, eu vou colocar um aviso bem grande para quem não assistiu a aula e vai assistir a gravação, tá? Então, assim, para vocês entenderem, tá? Então, assim, podem ser feitas várias coisas, tá? Vitória, primeira coisa, procura um grupo, tá? Procura um grupo já para te localizar com as pessoas aí, que é a primeira coisa. Depois vocês pensam juntos no projeto, tá? Aí vocês vão ter que, assim, né? Cuidar muito disso aqui, né? Como é que vocês vão gerenciar essas 3 questões aqui, né, agora enquanto organizadores, né? Dessa questão. Dentro desse grupo, dentro dessa dupla, vai ter uma que vai orientar melhor, que vai organizar melhor, ok, com vocês. O que me importa é que lá dia 13 eu quero o projeto pronto e saber o que vocês vão fazer já, tá? Fez o projeto, postou lá, ou já vai fazendo ação, não tem problema, já registra, deixa aí, porque depois eu vou colocar um modelinho de apresentação, como é que vocês vão apresentar e socializar isso, tá? Então, primeiro passo aí, tá? Como a gente vai participar de uma semana lá, que vai ter em novembro, que a Luciana está organizando, vai ter, sim, uma proposta para vocês também assistirem os outros, tá? E depois vai ter certificação para essa galera ali, gerada pelo pessoal do NAD, tá? Mas é uma experiência aí que eu vou fazer com vocês, assim, tá? Isso aqui, por favor, né? Imprimam, cola no roteiro, deixa na parede, tá? Deixa aí. Tá? Para vocês, né,
não esquecerem, porque a gente tem, Felipe, eu tô com um problema, tá? Eu, a Jazéias, a Andréia e a Bruna. Felipe, a Bruna sumiu do mapa e desapareceu. Manda para mim antes, tá? Para mim tentar entrar em contato e tentar ajustar com a professora. Isso não é ser X9, é se preocupar, porque todos têm que participar, tá? Então, todo mundo tem que fazer alguma coisa dentro do processo, tá? No começo da aula, Oi, Pamela, levantou a mão ou é daquela hora? Prof, não, eu tenho uma dúvida referente à ação do projeto, Tá. tá? Eu posso fazer essa ação com uma live, eu posso fazer essa ação um dia na escola, eu posso fazer essa ação, sei lá, num restaurante, eu posso fazer essa ação aonde eu quiser. Isso, pode. E é só uma ação ou é mais de uma ação? Não, só uma ação. Pode ser Tá, só uma, então pode daí ser mais de uma, tá? projeto em Não tem si, problema. é o projeto em si com uma ação, isso? Isso. Tá. Isso aí. Pablo? Boa noite, professor. Então, no Boa caso, noite. todas as atividades dessa P1 serão todas elas desenvolvidas em grupo mesmo? Da P2, todas Da desenvolvidas em grupo. P2, isso, perdão. Isso. Todas desenvolvidas em grupo. Entendi. Então, no caso, vocês que são daí do Rio Grande do Sul, me coloquem, viu? Não, eles têm essa missão, Pablo. Todo mundo tem essa missão. Não vai poder sobrar ninguém. Ninguém. Porque eu acho que hoje na aula só tá somente eu daqui de Santarém, né? Não Então, tem, não sei. A Jazéias não tá? Sei. Eu e a Raquel, Pablo. Eu e a Raquel. Então pronto. Então a gente pode se reunir, né? Ou pode fazer, pode misturar, não tem problema nenhum, tá? Então... Ótimo, perfeito, então. Ah, Eu tava tá. A Andréia preocupado. Anjos também tá aí, exatamente. Ótimo, então. Não, a galera de Santarém é assídua. A galera de Santarém é assídua, não posso reclamar. Podemos reunir todos aqui, né, professor? Podem sim, sem problema, tá? Ótimo. Tá? E assim, ó, pode ser uma ação, gente, em qualquer lugar, na igreja, em qualquer lugar, tá? É uma ação com a temática autismo, por quê? É uma temática que eu me preocupo bastante, a gente tem bastante autistas, né, na nossa sociedade. Nós, enquanto pedagogos, a gente tem que dar muita importância para essa questão de não trabalhar, por exemplo, a inclusão somente lá no dia da inclusão, sabe? Que a gente, né, trabalhe sempre conscientizando as pessoas, né? E eu acho que a gente tem que sair com essa visão que a prática que a gente tem, né? Que a prática que a gente faz, na verdade, desculpem, ela tem que ser uma prática que vai refletir no social, entendeu? Nós, enquanto professores. Que seja a minha prática na sala de aula lá, que vai contagiar a Natália a fazer o bem. Quem não olhou ainda um filme antigo que tem, Corrente do Bem, olhem este filme. Olhem este filme. Esse filme mostra muito, 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 tá? Como uma ação desencadeia a outra, tá? Eu acho que ele é um filme, assim, que retrata bastante isso. Sábado agora, eu participei de uma ação Corrente do Bem, Vitória. Eu participei sábado de uma ação da Ubra aqui na praça, lá no bairro da Cristiana, que agora já sei onde a Cristiana mora. E Bem eu fiquei pertinho, né? Tu viu? bem pertinho, né, Cris, para me tomar um café lá. Aquela é minha escola de infância. Viu? Que legal, tia. E aí eu fiquei assim, tem uma pequenininha que grudou no meu colo lá, eu nem conhecia ela. E assim eu fiquei, me comoveu muito aquilo, né? Quantas crianças passaram por lá, elas só queriam um momento de carinho. Daí a Andréia, a Maiara, a Daniele, contaram histórias, deram um saquinho de pipoca ali, a Andréia passou a manhã fazendo, as gurias contaram história. Gente, como aquelas crianças saíram felizes daquele momento, sabe? De ter uma ação para elas. Eu nem me preocupei se era para Ubra, uma propaganda para Ubra, mas como aquela ação era um sábado à tarde, né? A gente podia estar fazendo outras coisas, mas como aquela ação fez um bem para aquelas crianças, eu acho que fez um bem para nós, né?
Então, isso é muito importante. E eu sei que esse projeto vai ser só uma live. Não, não vai ser só uma live. Essa live vai passar mensagem, essa live vai falar um pouquinho do autismo, né? Então, assim, porque a gente tem que preparar a sociedade, principalmente assim, né? Qualquer um pode ter um filho autista, qualquer um pode ter um aluno autista, né? E a gente tem que conviver, sim, com o autismo, assim como qualquer outra, né, síndrome, qualquer outra, né, deficiência, e de uma forma natural, né, porque você sabe que o preconceito a gente constrói, né, a gente não nasce preconceituoso, ele é construído com a nossa relação com a sociedade, né, a gente constrói. A criança não nasce preconceituosa, ela pode nascer num ambiente que tem preconceito. E se a Andrea nasceu, né? E se eu tá sempre dizendo desde pequeno para a Andrea, né? É isso, né? Sempre com piadinhas, né? Ou de cunho racial, ou de cunho com preconceito das deficiências, a Andrea vai se criar naquele meio. E a gente sabe que a gente contagia, né? Então, assim, a gente tem que começar a fazer agora a parte reversa. A gente tem que começar a fazer ações que falem, ei, o tema tá aí, ei, até que vai um ponto que a gente vai amenizar um pouco. Não vamos resolver, nós não vamos resolver, mas a gente tem que estar preocupado em amenizar, em passar a mensagem, tá? E a primeira proposta é a gente começar a incluir na nossa própria turma, que não sobre ninguém da nossa turma. Mesmo os colegas que não estão aqui, porque a gente não sabe o motivo que os colegas não estão aqui, né? Então, assim, que a gente tenha isso, né? Então, deixa eu ver o que a Vitória colocou de dica ali. Kids make fun of by autism. Então, vou dar uma olhada ali, olha. Vou dar uma olhada, Vitória. Pode deixar. Pode deixar. Já vou copiar até aqui para depois eu posto no grupo. Valeu pela dica, tá? Perfeito, Marília. Tá, minha gente linda? Então, assim, tá? A proposta está lançada. Tem a sala de interação, onde vocês vão colocar já o grupo de vocês lá. Vocês têm bastante trabalho pela frente, porque vocês têm que montar esse projeto simplificado até o dia 13, sem ser semana que vem a outra, tá? Pode, sem problema nenhum, Lidiane, sem problema, tá? Então, assim, ó, bom trabalho. Semana que vem a nossa aula vai ser um pouquinho mais longa, porque eu vou entrar numa outra temática, assim, que a gente vai amarrar mais algumas coisas, mas durante essas 2 semanas vocês têm o projeto para escrever, tá? Então, o TDE de vocês vai ser a escrita desse projeto. Até o final da semana, mais ou menos, vocês já têm a nota de AP1 fechada, mas a atividade maior ali da AP1 eu já coloquei nota no aula. Vocês têm nota lá no aula para olhar, tá? Então, já olhem a nota, já olhem o feedback de vocês. Eu botei um feedback individual para cada um, tá? Concluir hoje lá. Se não apareceu para alguém, me avise lá para me liberar, porque pode não tá liberado. Porque semana que vem a gente vai falar um pouquinho, né, mais detalhado, assim, sobre os componentes de gestão, tá? Esquema de gestão na escola e esquema de gestão empresarial onde a gente está envolvido, tá? Uma boa semana, tá? Não, Vitória, a P1 tá ok, tá? A P1 já tá pronto lá, já olha a tua notinha no aula, tá bom? Agora, na P2 que a gente vai começar. Primeira batalha de vocês, arrumar grupo, tá? Até semana que vem, boa semana. Quem quiser assistir lá no grupo, a Jennifer já colocou lá. Eu tenho uma outra atividade agora, que é uma live lá sobre gestão democrática lá, que é a proposta de estágio deles, tá bom? Boa semana a todos, obrigado às minhas intérpretes maravilhosas aí, depois agradeço o Gabriel aí que entrou para dar o suporte. Beijos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Pablo.